Hoje nós vamos continuar falando do tabernáculo. Terça passada nós falamos a respeito do mistério oculto antes da fundação do mundo, que a Trindade se reuniu e decidiu que tudo seria convergido a Cristo e à igreja. E então nós começamos a falar dessa fragmentação desse mistério no Antigo Testamento. O Senhor começou a trazer revelações progressivas desse mistério, que é Cristo e a igreja. Então, o Velho Testamento é uma parábola para nós. O livro de Hebreus fala isso, que todo o Velho Testamento é uma parábola para nossa compreensão, para nosso entendimento. Então veja que muitas vezes quando a gente ensina alguma coisa para alguém e esse alguém não aprende, não consegue aprender, o que a gente fala? A gente fala assim: você quer que eu desenhe? Porque nós já explicamos em palavras e às vezes a pessoa ainda não conseguiu compreender e a gente brinca com a pessoa: eu preciso desenhar? O Antigo Testamento é bem Deus fazendo isso conosco. É Deus desenhando para nós o seu mistério. É Deus explicando para nós por meio de atos, acontecimentos, figuras, parábolas, a respeito do seu plano eterno, do seu propósito eterno, que é Cristo em primeiro, e o corpo de Cristo, que é a igreja. Se você perguntar agora o que tem na mente de Deus, a mente de Deus agora, como desde a eternidade passada, antes de ser criado qualquer outra coisa, a mente de Deus é Cristo e a mente de Deus é a igreja. Então, nessa fragmentação, quando Adão pecou, Deus já preparou vestes ali para o homem, e aquilo era uma semente, Deus falando que ele ia fazer uma obra que ia vestir o homem. E assim foi, Deus foi fragmentando, explicando, até chegar em Israel. Israel é uma figura para nós também. Os atos que sucederam a Israel são parábolas para nós compreendermos. Então eu queria que quando vocês lessem o Antigo Testamento, vocês gravassem essa informação, que são parábolas para nós, são figuras para nós, são exemplificações para que a gente possa entender o propósito eterno de Deus. Então Deus criou essa nação de Israel por Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos se tornaram 12 tribos, essas 12 tribos se tornaram a nação de Israel. Deus levantou Moisés, tirou o povo de lá do Egito, eles estavam escravos há 430 anos, durante um ano Deus usou Moisés com pragas, as 10 pragas, e na última praga Faraó permitiu que Israel saísse. O mar se abre, o povo passa e começa uma jornada, uma peregrinação pelo deserto, até que Moisés sobe no Monte Sinai e vai receber a lei. E agora então na lei Deus vai explicar para nós assim, desenhado, qual é a vontade dele. Bom, se nós participarmos de todos os estudos aqui, eu creio que ao findar desse estudo, nenhum de nós vamos ter dúvida em relação em qual é a vontade de Deus. Porque toda a vontade de Deus está explicada nessa fragmentação. Explicando de outra forma, o Antigo Testamento é uma sombra. E Cristo é o corpo dessa sombra. Cristo é o corpo que faz essa sombra. Então nós vamos estudar essa sombra com a substância, com o corpo. Daí nós vamos ter a clareza que nós precisamos para viver a vida da igreja. O propósito desse estudo é esse: a gente precisa viver a vida da igreja, a gente não pode seguir o que está acontecendo no mundo gospel. E se a gente não tiver estudo e ensino, nós vamos acabar caindo nos mesmos laços que esse mundo cristão evangélico está caindo, porque falta palavra, falta ensinamento. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Moisés está no monte, Moisés recebeu as tábuas da lei, Moisés vai ficar 40 dias nesse monte. Nesses 40 dias, Moisés vai receber a revelação
do tabernáculo. Então nós vamos ler aqui, capítulo 25. A revelação do tabernáculo, portanto, ela é dada no Monte Sinai, nesses 40 dias que Moisés esteve ali diante de Deus. E nós vamos ler aqui, Êxodo 25:1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então esse é o primeiro texto que fala a respeito desse tabernáculo. Hoje eu quero pegar essa linha. Você viu, tem todos aqui, Deus pedindo uma oferta para o povo, e Deus deixou claro aqui que tipo de oferta que deveriam trazer, e Deus deixou claro que os homens precisavam ser movidos no coração para trazer essa oferta. Depois nós vamos estudar esses utensílios aqui, esses materiais que foram usados para construir o tabernáculo. Mas hoje eu quero falar do propósito do tabernáculo. Propósito do tabernáculo. Então eu quero pegar essa linha do propósito do tabernáculo. Vamos ver então qual é o propósito do tabernáculo. Se a gente voltar aqui para o texto, nós vamos já perceber qual é o propósito do tabernáculo. Qual é esse propósito? Olha só, 25:8. Eu queria que vocês voltassem então ao versículo 8, que vocês lessem o versículo 8 de novo. E aí nós vamos ter o propósito que veio de Deus do tabernáculo. Qual o propósito que Deus teve em pedir que Moisés fizesse um tabernáculo? E aí diz assim o versículo 8: E me farão um santuário, para que eu possa habitar, no meio deles. Então o propósito está muito claro aqui, que Deus quis que Moisés fizesse esse tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio daquele povo. Então o propósito de Deus construir um tabernáculo é que ele tinha o desejo de habitar no meio daquele povo. Então veja, vamos entender que o povo de Deus foi liberto do Egito. Foram libertos do Egito. E o Egito fala do mundo. Faraó fala de Satanás. Mas eles não foram libertos para viver do jeito que eles queriam. Eles foram libertos ou seja, eles foram libertos do Egito para Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da nossa própria libertação. Ninguém de nós é liberto do mundo para viver para si mesmos. Nós somos libertos para Deus. Nós somos libertos do mundo para Deus. Ou seja, nós não estamos livres no que tange a uma ordenança. Antes Faraó mandava em nós, que era Satanás, e nós éramos regidos pelo mundo. Agora nós somos libertos do Egito para Deus. Então agora nós mudamos de senhorio. Antes era Faraó, agora é o Senhor. Nós mudamos de ambiente. Antes era o Egito, agora é o reino. Então nenhum de nós é liberto para viver do jeito que a gente quer. Nós somos libertos para o propósito de Deus. Então Deus dizendo assim: eu quero habitar no meio de vocês. Deus está querendo dizer assim: eu libertei vocês do Egito de Faraó, porém vocês agora são meus e eu vou habitar no meio de vocês. Então o propósito de Deus é habitação. Então nós vamos entender que o propósito de Deus no tabernáculo é habitação,
E se eu estou falando que o propósito de Deus é eterno, antes dos tempos eternos, esse propósito de Deus existia na eternidade, de Deus habitar aqui na terra. Então era um propósito de Deus, e Deus começou a fragmentar esse propósito através do tabernáculo, dizendo: faça tabernáculo, que eu quero mostrar o que eu decidi lá na eternidade passada. Eu quero mostrar aos filhos de Israel o meu propósito. O meu propósito é morar, é habitar juntamente com eles. Então Deus começou seu propósito ali no jardim do Éden, quando Deus colocou aquelas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e Deus fez a restrição única de que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não disse nada da árvore da vida. Quer dizer que eles podiam comer da árvore da vida. Bom, as pessoas pensam assim, quem estuda a Bíblia, que Adão e Eva foi colocado ali naquele jardim do Éden e ficaram ali 40 dias. Nesses 40 dias eles tinham acesso a todo o jardim, a todas as delícias do jardim, inclusive as duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. As duas estavam na praça ali desse jardim. Quando a gente pensa num jardim, a gente pensa numa praça, por exemplo, igual a Praça da Matriz, mas era um jardim de proporções gigantescas. 4 rios cruzavam esse jardim. Então era um jardim assim, de uma imensidão, de muita imensidão. No meio desse jardim havia uma praça, nessa praça estavam essas duas árvores, havia um caminho para essas duas árvores, e Deus disse: dessa você não coma. Então quer dizer que Deus criou o homem ali no jardim, na praça do jardim, e já mostrou para o homem as duas árvores, e deu restrição de uma, mas também não falou nada da outra. Ou seja, ele estava dizendo: se quiser comer da árvore da vida, você pode comer. Bom, aí alguém pode dizer assim: mas Adão não entendia o que era vida. A Eva quer dizer vida, palavra Eva, então quer dizer que Adão conhecia tanto que era vida, que do lado dele tinha uma mulher que chamava vida. É por isso que até hoje, né, os casais falam vida, né? Deve ser, né? Eu acho que eu tive essa revelação agora. Vida. A vida estragou, irmão. A vida estragou com a vida. Bom, se eles ficaram 40 dias ali, talvez, eu também acredito assim. O fato é que se eles tivessem comido da árvore da vida, o propósito de Deus de habitar na terra teria sido cumprido ali. Porque aquela árvore era um simbolismo de Jesus. Era Jesus ali. É como se eles estivessem querendo que Deus, que os visitava toda a tarde, viesse morar com eles. E a intenção de Deus é morar com os homens. Desde antes de criar a terra. Deus criou a terra para Ele morar nela. Foi Deus que intencionou morar na terra. Só que nós sabemos, irmãos, que se Adão comesse dessa árvore, meu Deus, eu nem tenho a dimensão de como todas as coisas seriam diferentes. Todas. Nenhum de nós talvez a gente tenha. Talvez na eternidade, quando a gente estiver salvo lá com Deus, Deus vai falar assim: olha, se Adão não tivesse comido, olha como seria. Talvez Deus poderia nos dar essa realidade de saber, se Adão tivesse comido a árvore da vida, como seria a realidade de tudo, porque nós não sabemos como seria a realidade completa de tudo. Tudo seria muito diferente. Mas vocês sabem que Adão comeu da árvore errada. E não é só comer da árvore errada. É que quando Adão comeu da árvore errada, ele permitiu que Satanás entrasse no mundo e tomasse o lugar que é de Deus. Tanto que Paulo chama o diabo de Deus. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não ver a glória de Deus. 2 Coríntios 4:4. Jesus chama o diabo de príncipe desse mundo. João 14:30, quando Judas vem para trair Jesus, Jesus fala assim: aí se aproxima o príncipe desse mundo. Certo? Então Jesus chamou o diabo de príncipe, Paulo chamou de Deus. Certo? O próprio diabo lá no Evangelho de Lucas, ele oferece todos os reinos para Cristo em troca de uma adoração.
dizendo assim: tudo isso é meu porque me foi dado. Ou seja, Adão deu para o diabo todas as coisas. Se fosse mentira, Jesus teria dito: para de ser mentiroso. Mas Jesus não disse que era mentira, porque de fato Adão entregou esse mundo para o diabo. Então o apóstolo João, lá na sua epístola, vai dizer assim que o mundo jaz no maligno. O mundo é morto no maligno. O mundo é do diabo. O mundo que eu me refiro é o sistema, é o cosmos, é a organização do mundo. A gente precisa entender. Quando a gente fala assim, tem na geladeira de muitos cristãos, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Que mundo que você está falando? Esse é um perigo. Porque o mundo como organização é do diabo. O mundo como criação, como terra, pertence a Deus, sempre pertenceu a Deus. E isso o diabo nunca teve para ele. A terra, a natureza, o pó miúdo, a água da cachoeira, as árvores, o ar, a atmosfera, tudo isso é de Deus. Mas o sistema de organização é do diabo. Vocês conseguem entender que esse mundo é do diabo? Jesus disse assim: não ame o mundo nem no o que há no mundo. Ou seja, não é para amar o mundo, o sistema, nem o que o sistema apresenta. Tem pessoas que leem aquele texto e pensam assim: então eu não tenho que amar essa terra. Nós podemos amar a terra, nós podemos olhar para a natureza e até exaltar a Deus. Nós não podemos viver pelo sistema desse mundo. O sistema desse mundo político e religioso é luciferiano, irmãos. Porque Adão deu o governo desse mundo para Satanás. Então era para Deus vir habitar, o diabo não podia morar aqui também. Mas Adão deu o direito que era de Deus para o diabo. E o diabo passou a morar aqui nessa terra. Porque já que o propósito de Deus nos tempos eternos, o mistério que está sendo revelado devagarzinho no Antigo Testamento, é Cristo e a igreja, e Deus morando na terra. Lógico, o diabo veio e quis interceptar, atrapalhar esse mistério, e aí Deus não pôde habitar na terra por causa de Adão. Então, quando Deus, para falar, os homens tinham que construir um altar. Por que os homens, para Deus falar, tinham que construir um altar? Porque o altar fala da cruz. Então, quando um homem levantava um altar, como Abraão, Isaac, Jacó, aqueles patriarcas faziam altares, e a gente fica pensando: por que eles faziam altares? Porque eles estavam apontando para a cruz. Quando eles levantavam o altar, eles estavam levantando a cruz, e quando se levantava a cruz, era aberta uma brecha no mundo espiritual. Então Deus vinha e falava, e Deus ia embora. Deus não ficava, o céu fechou. Por isso essa cultura de altares no Antigo Testamento, porque o céu estava fechado, e toda vez que erigia um altar, apontava a cruz, e era aberto uma janela no céu. O céu nunca mais foi aberto. Adão fechou o céu. Quando o Éden foi levado e o Éden foi para as regiões celestiais, o céu foi fechado. Morte na Bíblia não é como a morte biológica que a gente estuda na escola. A morte é biológica, o corpo se decompõe. Morte na Bíblia é separação. Então o céu foi separado da terra e foi fechado. Só em Cristo ele abriu de novo, do batismo. O céu abriu e ouviu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja, irmãos, que agora Deus, então, já que ele foi decidido que o diabo entraria na terra, e os planos de Deus não podem ser impedidos, então Deus vai mostrar seu propósito de habitar na terra. Então, a gente começa aqui, certo? Com essa palavra habitação. Eu queria que você fosse de novo para o livro de Êxodo, capítulo 29, 45. Vai para o 29 aí.
Às vezes vocês podem me interromper, eu estou falando rápido. Para mim eu estou falando, todo mundo está entendendo e está aquela coisa maravilhosa, irmão. Para mim. Agora, talvez, né? Talvez eu tenha que desenhar. Diz assim, ó. 29:44. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel. Serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Está muito claro, então, que Deus quer morar no meio de Israel. Só que aí entra um problema. Por que Deus tem que fazer uma casa? Ou seja, o tabernáculo é a casa de Deus. E aí Deus está dizendo, eu vou habitar no meio deles. Mas Deus ia habitar no tabernáculo, não ia habitar nas pessoas. Porque Deus não poderia morar nas pessoas. Porque as pessoas estavam no pecado. E onde existe o pecado, Deus não habita. Então, no Antigo Testamento, Deus tinha que morar no tabernáculo, representando o que Ele queria fazer desde a eternidade passada, porque o homem, quando comeu do fruto, se tornou um homem pecador. Então, o homem é pecador porque nasce no pecado. Isso quer dizer que o pecado para nós não é algo que a gente pratica. O pecado é uma herança. Nós herdamos o pecado. Todos nós já nascemos com o pecado. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Ela precisa nascer, viver e morrer. Porque ela já nasce morta, separada de Deus, porque o pecado é herança. O primeiro homem pecou, todos pecaram no primeiro homem. Romanos 5:12. Então os homens do Antigo Testamento eram pecadores, porque nasceram no pecado. Então esse pecado estava em cada ser humano, em Moisés, em Elias, em Davi. Então Deus não podia morar em nenhum homem do Antigo Testamento. Deus não morou em nenhum. E é por isso que Deus está dizendo, eu não posso morar em nenhum homem, então eu quero morar no meio deles, me faz uma casa. Então Deus consagrou aquela casa para ele, porque Deus não podia morar na terra, Deus não podia morar nos homens, porque os homens eram pecadores e a terra estava debaixo do pecado de Adão. Olha o poder da obra de Cristo. Quando a gente começa a entender o poder da obra de Cristo, irmãos, como Cristo a gente pensa, vou aceitar Jesus para ser salvo. A história é muito maior do que tudo isso, é muito mais abrangente, é muito mais infinito tudo. O pecado impede Deus de agir na terra e impede Deus de morar nos homens. Mas Deus quer habitar no meio dos homens e Deus então vai fragmentar isso dizendo, o meu propósito vai se cumprir. Então Deus manda Moisés construir o tabernáculo, porque o que o tabernáculo representa, essa parábola do tabernáculo vai se cumprir. Certo? Então Deus então pega aquele pedaço de terra ali, faz aquele tabernáculo, manda Moisés fazer aquele tabernáculo de 15 metros, de 3 componentes, átrio, santo e santo lugar. E Deus manda construir a arca, e ali a arca é a representação máxima de Deus, e é como se Deus estivesse dizendo, aqui então vai ser onde eu vou habitar, esse lugar aqui vai ser o centro de todo Israel, as tribos todas de Israel, as 12 tribos se reuniam ao redor, certo, do tabernáculo aqui, e Deus morava no meio deles, no tabernáculo. Mas isso é uma parábola, é o que Deus queria fazer. Então é uma sombra do propósito eterno de Deus. Então olha só, a palavra
diz, né, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então aquilo era uma representação apenas. Porque Deus não podia morar em nenhum homem, e a terra estava sob o domínio de Lúcifer, o céu estava fechado, e agora Deus vem falando: eu vou enviar meu filho para resolver isso. Eu vou enviar meu filho para que o meu propósito seja executado. E aí Deus fala: constrói o tabernáculo porque eu quero mostrar qual é o meu propósito. Então o tabernáculo em si é simplesmente uma história para a gente entender o que Cristo é, o que Cristo fez e o propósito de Deus. Então olha só, quando a gente vê a palavra aqui no hebraico, a palavra no hebraico aqui para habitar, quer dizer residir, quer dizer morar. Mas quando a gente, por exemplo, vai lá para o Novo Testamento, aí essa palavra, ela vai tomar um outro sentido. E essa palavra no grego, habitar, significa, no grego é katoikeu. Tudo que é katá no grego é para baixo. E oikeu é habitar. Então, olha só o que Deus está falando: eu quero descer lá embaixo e morar no homem. Então o tabernáculo está falando que Deus quer morar em nós. Vocês estão conseguindo entender? Tudo que é catar é para baixo. Então a palavra habitar, quando Paulo fala assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, Paulo está dizendo assim, para que Cristo vá no mais profundo do nosso ser e more lá no mais profundo do nosso ser. Essa é a intenção de Deus, morar no mais profundo do nosso ser, é tomar todos os lugares do nosso ser. Então o tabernáculo, ele fala do tabernáculo celestial. Por isso que você voltar lá para o 25, queria que você voltasse para o 25. Verso 9. Oh, glória, hein? O propósito de Deus é morar em nós. No lugar mais baixo nosso, ou seja, aquele lugar que ninguém vai, aquele lugar mais sujo, Deus quer limpar e morar lá nesse lugar. Então esse é o sentido de habitar, é o propósito do tabernáculo. Mas não é o tabernáculo em si, é uma parábola, é o que Deus quer fazer, e o que Deus fez em Cristo. Deus fez em Cristo. Agora olha só o versículo 9: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então, esse tabernáculo, ele deveria ser feito de acordo com o modelo que Deus estava mostrando para Moisés. Não podia ser feito de outra maneira. Veja que o exercício do reino está aqui. Eu estou ensinando nos cultos o exercício do reino. O exercício do reino é ouvir e ver. Moisés, ele ouviu todas as informações, mas ele viu, porque quando ele desceu, se você pegar do capítulo 25 ao 40, tanto detalhe que tem esse tabernáculo, e tudo foi passado por Moisés. Moisés não escreveu tudo isso lá. Ele viu dentro dele tudo isso e ele gravou de tal forma que ele pôde depois passar para os executores, para os construtores do tabernáculo. E deveria ser feito na íntegra, como foi mostrado para ele. Ou seja, não poderia dizer assim, não, Deus mandou fazer assim a curva, mas desse jeito é muito difícil, vamos fazer reto. Não, deveria ser feito na íntegra, nos detalhes, todos os sentidos, conforme o modelo que Deus estava propondo a Moisés. Porque esse tabernáculo, que é o propósito de Deus começando a ser fragmentado, Deus estava começando a explicar o propósito dele em Israel. É lógico que Israel nunca ia conseguir entender isso, até hoje eles não entendem. É lógico que nem a igreja entende, porque a igreja também não quer conhecer Jesus, e aí fica difícil, porque fica fora do propósito. Mas o propósito é que esse tabernáculo tem um modelo. Então,
quando Deus disse, faz igual, porque havia um modelo. Então, Deus está falando do modelo que existe no céu. É como se Deus, então, tirasse uma foto do que existe no céu, desse para Moisés e falasse assim, faz assim, desse jeito que você está vendo na foto, faz do jeito do original. Então, o de Moisés é uma réplica, existe original no céu. Ou seja, então deveria ser feito de acordo com o original. Porque é o original que Deus queria que, se Adão tivesse comido a árvore da vida, aquele tabernáculo original que Moisés está vendo, e Moisés está replicando, aquele tabernáculo desceria para a terra. Então agora Deus está dizendo, bom, foi interrompido lá no Éden, eu queria que esse tabernáculo descesse, mas não foi possível. Então Moisés, estou tirando as fotos aqui desse tabernáculo aqui, o meu tabernáculo original. Agora faça uma cópia, porque esse é o meu propósito, que foi interrompido, mas que será cumprido em Cristo. Então, se cumpriu em Cristo. Glória a Deus. Deus veio habitar entre os homens. Essa palavra habitar, então, ela é muito importante em toda a Bíblia. Existe uma linha dela, falando dela na Bíblia, e a gente precisa entender essa palavra habitar, porque o propósito de Deus para nos fazer igreja é bem esse, é nos tirar da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos tirar de Adão, nos tirar do cosmos, do sistema social, nos tirar de tudo isso e nos colocar em Cristo e nos fazer tabernáculos de Deus, para Deus habitar em nós. Amém? Nós somos a habitação de Deus. Então, quando você duvida disso, ou você não entende isso, você não está entendendo o propósito de Deus. Então, veja, meus irmãos, nós vamos caminhar um pouco aqui na Bíblia, nesse habitar de Deus. Queria que você fosse para o Novo Testamento, já que o Novo Testamento, no Evangelho de João, olha só, o Evangelho de João, glória a Deus, irmãos. O Evangelho de João, já que eu estou falando aqui claramente que o Antigo Testamento é uma parábola, o Antigo Testamento é sombra, o Antigo Testamento é figura, o Antigo Testamento é foto. Agora, o Novo Testamento é o original, o Novo Testamento é a realização, o Novo Testamento é o corpo, o Novo Testamento é a substância. Então eu não posso pegar o Antigo Testamento e interpretá-lo por ele mesmo. Porque eu não posso pegar uma foto e interpretar a foto por ela. Eu preciso pegar a foto e interpretar a foto pelo original. Eu tenho que pegar o corpo, aprender com o corpo para entender melhor a sombra. Então, o Antigo Testamento, ele é desmistificado através do Novo. Sombra é escuridão. Agora, o Novo Testamento, ele é luz. Então, nós precisamos começar a entender o fragmento da revelação de Deus nos dois testamentos. Um é sombra e o outro é substância. Um é escuridão, mas o outro é a luz que ilumina para a gente saber direitinho o que Deus está dizendo. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, irmão, vocês podem me parar, tá? Eu quero que vocês entendam. Pode me parar. Só parar também. Glória a Deus. Como é bom saber que eu sou a habitação de Deus. Ah, mas eu me lembro, eu era novinho na fé, eu fui de uma vigília, parecia que o Espírito Santo tinha ido embora de mim, me deu um desespero. Naquele tempo falava assim, não, se você fizer alguma coisa errada, o Espírito Santo sai de você. Então qualquer coisinha a gente achava que o Espírito Santo saiu. Lembro uma vez o pastor tinha pregado, olha, se você cometer um pecado, naquela hora o Espírito Santo saiu de você, porque o Espírito Santo não pode ficar onde tem um pecado. E então a gente fazia alguma coisa errada, qualquer coisa, nervoso, eu ia jogar bola e toda vez que eu ia eu brigava, igual agora, eu saía de lá sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está em mim, porque olha o rolo que eu fiz lá jogando bola. Mas como é bom saber que o propósito de Deus é Ele fazer habitação em mim. João 1,14. E o verbo, vocês estão todos aí, João 1,14.
Vamos entender. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, e o Verbo e o Logos se fez carne. O Logos aqui é Cristo, é Jesus. 600 anos antes de Cristo, em Éfeso, um filósofo criou essa palavra aqui, Logos. Um filósofo, na cidade de Éfeso. Os gregos, eles acreditavam muito em mitologias, Zeus, Thanos, as coisas aí que a gente vê, né, nessas séries mitológicas. Os gregos acreditavam demais nisso. Só que no 7º século, no 8º, eles começaram a romper com isso. Eles começaram a ter mais, querer agir mais com a consciência. E aí um filósofo passou a dizer que as coisas eram criadas por um princípio eterno. Um princípio eterno criou todas as coisas. Não é mais Zeus, Thanos, aqueles deuses todos da mitologia. E daí eles queriam achar um nome para esse princípio que criou todas as coisas. E aí um filósofo na cidade de Éfeso falou assim: esse princípio se chama Logos. O que João fez? João pegou essa palavra e divinizou essa palavra. João pegou essa palavra e fez com que essa palavra explicasse quem é Jesus. Esse princípio, essa vida, esse Criador é Jesus. Então João pegou essa palavra emprestada dos gregos para mostrar quem é Jesus. Jesus é o Verbo, é a palavra viva. E olha só, todas as palavras da Bíblia, irmão, né, foram pegas da filosofia dos gregos, a igreja, eclésia, charis. Todas essas palavras foram divinizadas pelo Espírito Santo. Deus colocou essas palavras no mundo grego para que essas palavras nos dessem sentido exato para a gente poder entender o mistério de Deus. Então, o Verbo se fez carne, o Verbo tomou corpo e habitou. Olha, essa palavra habitou aqui significa ele tabernaculou entre nós. Então, o propósito de Deus de criar o tabernáculo estava começando a se cumprir em Cristo, porque está escrito aqui assim, ó, que Jesus, que é o Verbo, esse princípio, esse Criador, ele se fez carne, ele tomou corpo. Hebreus 10, 5 diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, um corpo me preparastes. Então, Deus preparou um corpo para o Logos, para o Verbo. Então ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Então o tabernáculo é uma figura de Cristo. Então tudo que tem no tabernáculo tinha no Cristo, ambulante. Agora olha só como é tão, assim, quando nós começarmos a estudar melhor, vocês vão ver o tabernáculo nas cartas de Paulo, vocês vão ver o tabernáculo nos evangelhos, vocês vão ver tudo aquelas figuras, Paulo apresentando essas figuras. Olha só, e o Verbo se fez carne e habitou, e tabernaculou. A própria palavra aqui, habitou, no grego é tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. Veja que essa palavra aqui, ó, graça e verdade, vai lembrar da arca, porque a arca ela é dividida em duas partes. A arca é o caixote e o propiciatório, certo? Então, a arca em si, que é o caixote, é a verdade, é o próprio Jesus. Mas o propiciatório é a graça, é a obra. Então, só lá naquela arca, a gente já vê dois aspectos de Cristo. Na arca em si, o caixote fala da pessoa de Jesus, mas a tampa, que tem os querubins, fala da obra de Jesus. Então, a verdade fala da pessoa de Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade. Mas a graça fala da obra, da propiciação, de ser propício, do propiciatório. Então olha como que Jesus, ele tabernaculou entre nós, revelando a arca de Deus.
mostrando a arca de Deus, cheio, aí diz aqui, ó, né, no versículo 14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória. Se você for lá para Êxodo, vai lá para Êxodo, glória a Deus, 40. Êxodo 40, 36. Então veja que, glória a Deus por isso, porque Jesus é o tabernáculo de Deus. Jesus tabernaculou cheio de graça, obra e verdade, pessoa, e vimos a sua glória. É o tabernáculo revelando a arca, que essa é a intenção do tabernáculo, revelar a pessoa e a obra de Cristo, a habitação de Deus na terra, a habitação de Deus nos homens. Olha só o versículo 36 aqui, ó, 40, 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, peraí, deixa eu ver aqui, o 34, desculpa, o 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. No dia da inauguração do tabernáculo, a glória entrou nesse tabernáculo. Esse tabernáculo ficou tão cheio de glória que nem Moisés conseguia entrar nele. Então veja que esse tabernáculo, quando foi inaugurado, o de Moisés, que é uma réplica do modelo do original, ele se encheu de glória. Agora a gente vai lá para João 1,14 e fala assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele é o cumprimento disso, do tabernáculo, de Deus habitar nos homens. Deus habitou em Jesus. Glória a Deus por isso. O primeiro homem a ser habitado por Deus foi Jesus. Desde Adão até João Batista, nenhum homem tinha sido casa, tabernáculo de Deus. Por isso Deus ficava no tabernáculo, no templo lá de Herodes, que é o de Zorobabel, que nós estamos ensinando aos domingos. Mas Jesus é o primeiro homem que Deus cumpriu o seu desígnio. Deus morou em Jesus. Deus fez de Jesus um tabernáculo de glória. Glória a Deus. E agora Jesus é o modelo desse tabernáculo. Veja, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Glória a Deus. Se o grão de trigo não cai, ou seja, se o grão de trigo não encarna, é isso que está querendo dizer lá, Jesus falando, que o grão de trigo, se Jesus não encarna, mas não só encarna, se ele não morre, ele é sozinho. Mas se morre, ele dá muitos frutos, filhos iguais a ele. Então, veja bem, queria que você fosse para João. Vamos correr, né? É tanta coisa. Queria que vocês fossem marcando essas coisas, que elas são assim muito importantes, para a gente até decifrar a Bíblia depois. João 14, 17. Oh, glória a Deus. Então veja que nós estamos falando aqui, e eu vou entrar mais profundamente nisso, mas nós estamos falando de 5 tabernáculos mais ou menos, irmãos. O original, o de Moisés, Jesus, a igreja e o crente individualmente. São 5 tabernáculos. Se a gente pegar cada linha de cada um na Bíblia, a gente vai pegar uma linha de cada um e vai indo de Gênesis a Apocalipse, o original. De Êxodo, Apocalipse, o de Moisés, Cristo, depois a igreja, depois nós. São 5 tabernáculos. São 5 tabernáculos. E por isso que Moisés, Deus falou para Moisés, faz igualzinho.
Por quê? Para a gente poder entender o original. E pela réplica nós entendemos o original que está no céu. Pela réplica nós entendemos Cristo, que é o nosso modelo de tabernáculo. Pela réplica que Moisés fez, nós entendemos a igreja. Pela réplica que Moisés fez, nós entendemos a nós mesmos no individual como tabernáculo. Meu Deus, é infinito. Porque cada um desses tem uma linha na Bíblia, e essa linha você vai pegando e vai costurando, 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 costurando. Então veja que João 14:17, por isso que quem participou daquele primeiro estudo que eu dei, do tabernáculo, uns 4 anos atrás, talvez vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender, porque ali eu falei um pouco do tabernáculo de Moisés. Mas nesse eu quero falar dos 5 tabernáculos, porque os 5 é o propósito eterno de Deus revelado em Cristo, escondido na eternidade passada, em silêncio. Agora olha só o que diz João 14:17. Meu Deus, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco, estará em vós. Glória a Deus. Veja que Jesus está dizendo que o Espírito habita em nós. Olha só, Êxodo 25:8. Faça um tabernáculo para que eu habite nele. Jesus, falando que ele se fez carne e habitou entre nós. Nós, o Espírito Santo vindo morar em nós como tabernáculos. A mesma palavra habitar. Katoikeu, para baixo. Morar para baixo. Então veja. Então hoje eu estou dando o esqueleto, né, mais um esqueleto. Precisa pôr carne nesse esqueleto. A gente faz o esqueleto primeiro, a gente monta os ossos. A gente vai colocando carne e nervo, a gente vai dando vida àquilo. Hoje eu estou dando o esqueleto dessa habitação. Então vamos entender aqui que nós somos um tabernáculo e o Espírito de Deus mora em nós. Agora olha só como que isso vai ligar tão fortemente. E eu vou dar o esqueleto hoje para a gente poder pensar. Talvez se você tiver a mente de Cristo assim, a gente fica pensando nas coisas quando a gente começa a querer entender o reino de Deus, né? Nós somos um ser tripartido. Nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós moramos num corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós moramos num corpo. O tabernáculo também é uma casa tripartida. É um átrio, um santo e um santo dos santos. Ou, na visão de Deus, a visão do homem é essa, né? É igual quando a gente fala de nós, né? A visão do homem é corpo, alma e espírito. Mas a visão do evangelho é espírito, alma e corpo. A visão do homem para o tabernáculo é átrio, santo e santo do santo. Mas a visão do reino para o tabernáculo é santo dos santos, santo e átrio. Então você já vai entender que nós somos um ser tripartido. E o tabernáculo, que Deus falou, escreve certinho aí, faz certinho no modelo, também é um tabernáculo tripartido. Então, isso quer dizer que nesse tabernáculo, nesses três compartimentos, eu vou dizer assim, existia 7 móveis. Então você vai ligar com você isso. Então, como eu disse no ensino passado, eu vou começar do santo, vou pegar a visão de Deus, não vou pegar mais a visão do homem, né? Átrio, santo e santo dos santos. Eu vou pegar santo dos santos, santo lugar e átrio. Então, no santo dos santos tinha 2 peças. 2. Qual? Acabei de falar aqui no estudo. No santo dos santos tinha 2 móveis. Deus fez essa casa e falou, mobília. Quanto, Senhor? 7. No santo dos santos. No santo dos santos. Vamos começar do jeito que Deus começou para Moisés. Deus começou do santo dos santos para o átrio. No santo dos santos tinha 2 móveis. Quais são esses 2 móveis? E?
e o propiciatório. São duas peças, mas juntas são uma. Porque eu acabei de dizer aqui que a arca, a caixa de baixo é a pessoa de Cristo e o propiciatório é a obra de Cristo. Então, são duas peças que se unem tão entrelaçadamente, se tornam uma só, mas na verdade são duas. Tanto que para colocar as tábuas, fecharam. Depois de um tempo foram lá e colocaram o maná. Depois colocaram as varas, ou seja, abria essa tampa. Então, no lugar santo existia mais algumas, certo? Então existia no lugar santo o altar do incenso, o castiçal e a mesa dos pães. Então existia 3 móveis no lugar santo. E no átrio, a pia de bronze e o altar do holocausto. Então, meus irmãos, vamos ver se vocês entenderam por que Deus falou assim para Moisés, faz na íntegra do jeito que eu estou pedindo. Porque esse é o modelo do original. E Deus fez Cristo ser o seu tabernáculo e cumpriu o seu propósito que não cumpriu em Adão em Cristo. E agora nós somos filhos à imagem de Cristo. Então, se nós somos filhos à imagem de Cristo, Romanos 8, do 28 em diante ali fala assim, ele é o primogênito e nós somos filhos, né, na sua glória. Como nós seríamos um tabernáculo então dentro dessa visão? Olha só, nós somos um ser tripartido, o tabernáculo é tripartido. Nós temos um espírito e o tabernáculo, qual que é a parte mais profunda do tabernáculo? Santo dos santos. Qual é o nosso verdadeiro eu? Espírito. Então olha só como que vai encaixar. Então no nosso espírito, é como se nós tivéssemos a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Porque no santo dos santos tem a arca e a tampa da arca que é o propiciatório. E é no nosso espírito que nós recebemos Jesus e a sua obra. Então na nossa alma, nós vamos ter o altar do incenso, que é o altar da oração, o castiçal, que é a iluminação, e a mesa dos pães, que é o alimento. E no corpo, que é o átrio, nós temos a pia de bronze e o altar do holocausto. Bate tão certo, porque a carne e o corpo, que é um lugar de sacrifício. A carne e o corpo é um lugar de renúncia. A carne e o corpo é um lugar de pecado. A carne e o corpo é um lugar onde a gente tem que ficar se purificando. Por isso que a nossa carne é o átrio. A nossa alma é o santo e o nosso espírito o santo dos santos. Então o Espírito de Deus veio habitar em nós, como habitou o tabernáculo. Bom, em Romanos, eu queria que você abrisse em Romanos. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que eu falei? Porque foi meio misturado, mas foi meio certo. Parece que foi meio misturado, mas eu acho que ficou claro. E a parábola está se cumprindo em nós, porque se cumpriu em Cristo. É muita informação, depois eu falo isso. Romanos 8, 9. Gostaria que vocês participassem dos estudos, irmãos, para vocês aprenderem. Porque a gente acha que sabe alguma coisa da palavra. Eu acho que eu não sei nada ainda. Na minha verdadeira essência, eu vejo que eu não sei. Eu vejo que eu não sei. Aprender muito. E eu vejo que nós não sabemos. Nós precisamos ser humildes e querer. Porque, pastor, é igual eu falei na aula passada. Isso tem a ver com a minha vida. Poxa, irmão, se você não conseguir ligar isso à tua vida, do teu chamado, do teu propósito, da tua vocação, das tuas finanças, do teu corpo, da tua saúde, que o Espírito de Deus veio para habitar em você, que você é um tabernáculo vivo, que o teu espírito é o santo dos santos, a tua alma é o santo lugar, o teu corpo é o átrio, no teu corpo tem um altar do holocausto, que é o sacrifício, e a pia de bronze para se purificar, e assim vai.
até chegar lá no Espírito. Olha só o que diz aqui Romanos 8:9. Glória a Deus por isso. E aqui a gente vai aprender o que Cristo é, porque o modelo que Moisés fez é para entender o que Cristo é. O modelo que Moisés fez é para entender o que a igreja é. E o modelo que Moisés fez é para entender o que nós somos em Cristo. E o modelo que Moisés fez é para nós entendermos a Nova Jerusalém. Porque o original está na Nova Jerusalém. 5. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. No próprio livro de Apocalipse diz que Deus desceu com seu tabernáculo para a terra. A cidade, por isso que não tem templo na cidade. Não sei se alguém já leu o Apocalipse ou participou das lives que eu fiz do Apocalipse. Eu fiz 74 horas do livro de Apocalipse no Facebook. Eu expliquei isso lá. Por que não se achou templo na cidade de Deus, nessa cidade de 2.400 km²? Porque a cidade é o templo de Deus. A cidade é o templo do Senhor. Então diz assim, ó: vós, porém, não estáis na carne. Nós não estamos na carne. Por que nós não estamos na carne? Porque filhos de Adão estão na carne. Você lembra? Centenas de vezes nós estamos falando que a igreja, eclésia, tirados para fora da carne, tirados para fora de Adão, tirados para fora do mundo. Todas essas terminologias que eu venho usando a cada culto. Então, aí Paulo está dizendo assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, Paulo está querendo dizer, vocês estão em Cristo. Vocês foram enxertados em Cristo. Vocês estão no reino. Na parábola lá do Egito, vocês não estão no Egito. Vocês não estão sob o domínio de Faraó. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então, a habitação do Espírito, ela é tão importante porque ela é o cumprimento de uma das facetas do propósito eterno. Então o Espírito precisa estar habitando em nós para a gente ser um tabernáculo. E aí diz assim, olha só como esse texto é duro. Paulo foi duro aqui, eu estou percebendo que Paulo foi duro aqui. Mas foi verdadeiro, porque a verdade às vezes ela é dura. Às vezes não, né? A verdade é dura. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, se alguém não é habitado pelo Espírito, se alguém não é tabernáculo, se alguém não é uma cópia de Cristo, porque Cristo é o tabernáculo, ele tabernaculou entre nós, esse alguém não é dele. Então, olha a seriedade disso. De Deus está dizendo aqui, ó, que é tão sério esse negócio da habitação que se você não é habitado, você é uma boa pessoa, mas você não é de Cristo. Você é religioso. Eu venho falando isso também. O espírito da religião entra nas pessoas e as pessoas passam a pensar que estão cheias do Espírito Santo, mas estão cheias do espírito da religiosidade, e aí o espírito é ocupado pelo espírito da religião. Nós precisamos ter certeza de Cristo em nós, para que nós possamos ser esses tabernáculos e a gente possa ter esses móveis. Queria que vocês entendessem essa parábola de Moisés, traduzida no Novo Testamento. Esses móveis não foram feitos para ficar lá e embelezar o tabernáculo de Moisés. Esses móveis foram feitos para mostrar o que tem dentro de nós, verdadeiros filhos, e o Espírito habitando neles. Veja, Deus habitou no tabernáculo, representatividade, e o Espírito habita em nós. Agora olha o versículo 11. Versículo 11 vai ser
de novo falar de habitação. Olha só. De novo, katoikeu, habitar para baixo, habitar no mais profundo. É isso que quer dizer. Diz assim o 11, ó. Pega aí Romanos 8:11. Eu queria que você acompanhasse, você lesse comigo, para que você tivesse a realidade disso, irmão, porque não é só informação. Porque tudo isso que eu estou passando são informações teóricas. Precisa ser real isso em nós. Esse tabernáculo, nós precisamos nos ver como tabernáculo. E ver a igreja como tabernáculo. Nós vamos entrar nisso. Principalmente nisso, na realidade da igreja como tabernáculo. Se habita em vós o Espírito, se habita, olha, de novo a palavra katoikeu, se habita, se mora bem para baixo, é isso que quer dizer, em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Glória a Deus por esse versículo. Esse versículo aqui é infinito. Eu vou dizer para vocês, eu nem sei a realidade completa desse versículo, porque o que esse versículo está querendo dizer é que quando o Espírito de Deus entrou dentro de nós, ele vivificou nosso espírito. Mas pastor, como que você não tem realidade disso? Eu não tenho realidade disso porque vivificar significa a vida que fica. Não está falando, aqui não está falando do santo dos santos, que é o meu espírito. Está falando do meu átrio, do meu corpo. Está dizendo de vida que fica no meu corpo. Então isso quer dizer que se a gente entender a realidade desse espírito aqui, desse texto aqui, nós vamos ser curados de toda enfermidade. Isso não aconteceu comigo ainda. Porque ainda sou tendido a doenças e tenho problemas de doenças e fico lutando com eles para ser curado, sou curado, vem outras. Mas o dia que eu tiver a realidade desse texto completamente, porque está dizendo assim esse texto, que quando o Espírito de Deus entrou em mim, ele vivificou o meu corpo. Quando ele habitou em mim, ele vivificou meu corpo. Ou seja, ele tirou as doenças do meu corpo. Mas como eu ainda não tenho realidade espiritual disso, eu só sei na informação e sei explicar, e é isso que eu queria que vocês entendessem, quando eu digo assim, eu não sei tudo. Eu sei explicar muitas coisas, todavia eu não tenho realidade de algumas coisas que eu explico, ainda que eu tenha que explicar, porque eu sou um ensinador da palavra. Mas é esse o sentido da palavra, irmãos. Nós meditarmos até que ela se torne real para nós. E ao se tornar real, aquilo se cumpre em nós. Então, para concluir aqui, que é muito vasto esse assunto, e eu ia entrar em outro tema, mas vou deixar para a próxima. Eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios. Segunda Coríntios. Ah, glória a Deus. Capítulo 6. Verso de número 16. É outro texto muito grande isso aqui, do 14 ao 18. Se vocês puderem ler em casa, é um negócio aqui que Paulo... Pessoas falam assim, Paulo escreveu aos Coríntios, e a igreja aos Coríntios era carnal, ele escreveu coisas assim simples. Lê para você ver. Isso aqui era simples. Não tem nada na Bíblia simples. Nada. Tudo é real. Só que o Espírito de Deus precisa trazer realidade para nós. 2 Coríntios 6,16 diz assim, ó. Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Olha só, Paulo está falando. Que conexão existe entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos, dos demônios, dos deuses? Porque nós somos, glória a Deus, porque eu vou ler de novo isso aqui para você entender, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse.
habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha, nós lemos isso no Antigo Testamento, se cumprindo aqui agora, em nós, e Deus dizendo, eu não tenho mais uma réplica, aquilo lá era um tipo, aquilo lá era uma figura, aquilo lá era uma parábola, só para vocês entenderem, vocês são o meu santuário, e eu habito em vocês. Glória a Deus por isso, para a gente se ver como santuário, como propósito de Deus. Agora, em 1 Coríntios, eu queria que você fosse para 1 Coríntios, para me entregar tudo aqui, né? Senão, alguma coisa deu errado aqui, irmão. 1 Coríntios, capítulo de número 3, desculpa, número 6, verso de número 19. Alguma coisa deu errado. Aqui. Diz assim, ó. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis, olha só, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é um exemplo lá do tabernáculo, quando foi inaugurado, houve glória, e Deus está dizendo, glorifica a Deus com seu corpo. Vocês não são um santuário? Vocês não são casa de Deus, separados de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós? Meu Deus. Irmãos, então, eu vou parar aqui, e eu gostaria que vocês meditassem nessas coisas, porque isso é ser igreja, é ser habitação do Espírito Santo de Deus, para se cumprir o propósito eterno de Deus, de nós sermos um modelo de Cristo, porque Cristo é o modelo do céu. Amém? Alguém tem alguma pergunta, mais alguma dúvida? Glória a Deus. Alguém pode fazer essa pergunta? E vocês têm alguma pergunta? Tem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tá... Será que eu expliquei tão bem assim, irmão? Tão divinamente? Maravilhoso assim? Será que eu sou tão bom assim? É que Cristo cumpriu a lei por nós. Cristo, não, quando ele disse assim lá em Mateus capítulo 5, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir ela. Estava dentro dele. Ressurreição dele. Fala da eleição dele, porque houve uma eleição, né, das 12 tribos, e a que florescia seria a escolhida. Cristo, pode ver que no batismo de Jesus, Jesus falou assim, esse é meu filho amado. Existe Bíblias que está, esse é meu filho eleito. Por que fala eleito? A vara? Ele foi o eleito. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então a vara de Arão fala de ressurreição, porque ela estava morta. A vara de Arão fala completamente da obra de Cristo inteirinha, porque foi plantado na terra, e foi da terra que reviveu, como Cristo, que ele mesmo disse, eu vou ficar no seio da terra, e vou reviver depois. Então, a vara de Arão já falava da ressurreição dele, da eleição dele.
Como? O maná, aí ele mesmo explicou, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava falando lá em João capítulo 6, das palavras dele. Porque ele disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava querendo dizer que o verdadeiro maná não era aquele que tinha gosto de baunilha. Porque dizem que tinha gosto de baunilha, né? O do deserto, né? Dizem, eu não sei como que eles descobriram, que nunca ninguém comeu um, mas dizem que tinha gosto de baunilha. Eu nem lembro o que é baunilha. Então, o maná fala do ensino dele. Se a arca fala da pessoa dele e fala da obra dele, o pão que estava lá dentro fala do ensino dele. É o testemunho de Jesus, o espírito de profecia ali na arca, assim, nos anjos, em todo lugar ali, irmão. Glória a Deus. Agora, se você for ligar isso com isso que eu falei agora, que no nosso espírito a gente tem a arca, então no nosso espírito nós temos ressurreição, no nosso espírito nós temos a lei, foi o que Deus falou, né? Em Hebreus capítulo 8, eu imprimirei as minhas leis dentro deles. A lei está dentro de nós, não está mais em pedras, né? E nós temos a palavra dentro de nós, que é o maná. O próprio João falou, vós tendes a unção e sabeis tudo. 1 João 2,20, falando do quê? Da palavra, do maná, do pão que desce do céu. Essa palavra desceu do céu. Amém? Mas nós vamos falar da arca um dia aí, nós vamos falar inteirinha. Mas antes a gente precisa ficar nessa periferia para a gente poder entender quando a gente for falando. Porque eu queria que quando eu falasse da arca, vocês entendessem. E tem a arca que Moisés fez, ele tirou a réplica da original, que Cristo é a arca, que dentro de nós tem Cristo, tem a arca. Então quando eu explicar a arca, queria que vocês entendessem nos 5 tabernáculos, por isso que eu estou explicando hoje. Para abrir, para que na hora que a gente falar da arca, a gente falar do altar do incensário, da gente falar do candeeiro, vocês entenderem que tem um candeeiro que é o original, o de Moisés, o em Cristo, o da igreja, e o nosso, que nós temos um candeeiro na nossa alma. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Sabe que se tudo isso que eu estou falando aqui, aí depois nós vamos falar mais coisas, e vocês também sabem mais coisas do que isso que eu falei, mas tudo isso precisa ser realidade para nós, irmãos, porque veja, o Espírito dá verdade, quer dizer realidade, porque tem gente que sabe muito mais do que nós, sabe muito mais do que eu, mas não tem realidade, aí vira um tagarela, aí demônio até entra na pessoa, porque como que o demônio ia entrar no tabernáculo? Se nem os homens conseguiam entrar quando a glória estava ali. Por que demônios entram nas pessoas ainda, mesmo sendo filhas de Deus? Porque elas não entendem quem elas são. E elas às vezes até sabem que elas são o templo do Espírito Santo na cabeça. Mas não tem realidade. A partir do momento que a gente tem realidade, a gente vai travar demônios, doenças, misérias. Porque nós somos a casa de Deus. A casa de Deus foi construída com ouro, prata, bronze. Nós somos prósperos em Cristo, que a casa de Deus é próspera. Amém, irmãos?